Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui eu vou comentar um pouquinho sobre payroll, sobre o que aconteceu hoje, dia 4 de novembro no mercado americano. Então saiu o relatório de emprego, veio acima do esperado, porém nós estamos tendo uma reação positiva, tá? Do mercado do S&P, e eu vou falar sobre a Disney hoje, certo? Então eu vou falar por que eu estou olhando para a Disney, por que eu estou olhando para o mercado americano, qual é o estágio do ciclo que eles estão vivendo. Vamos traçar uns paralelos, tá? E por fim, vou falar sobre o gráfico da Disney, onde eu quero comprar, onde eu não quero comprar, e até mostrar para vocês a minha conta na patrocinadora do vídeo de hoje, que é a Stake, tá certo? Então, a Stake, pessoal, é uma corretora. Corretora não, é uma plataforma que liga você ao mercado americano sem corretagem. Você consegue comprar e o mais bacana, você consegue colocar ordens limitadas, válidas até 30 dias. Tá? A preços específicos, ela que tem parceria com a corretora aí sim ativa aqui do Brasil, e é uma plataforma, tá? Assim como a Avenue, por exemplo, que faz esse intermédio, tá? Sem corretagem, só tem o custo de transferência e de saque de dinheiro. Então ela acaba ganhando nesse câmbio, nessa taxinha que eu já mostro para vocês já de quanto é. Basta entrar no site da Stake, que é esse que vocês estão vendo, tá? E logo a gente fala dela, tá? Mas o papo hoje não é da Stake, da minha continha aqui, mas é sobre Estados Unidos. Tá? Então saiu o relatório do payroll, vocês devem estar acompanhando. O relatório do payroll é aquele relatório que mostra quantas vagas foram criadas, tá, no mês anterior, ou seja, em outubro. O resultado veio acima do esperado, o esperado era 200 mil, veio 220, algo parecido com isso, ou 260, o esperado era 220. O papo é que veio acima e ainda foi corrigido no mês anterior, setembro, para cima, tá? O que abriu de vagas no mês de setembro, eles corrigiram para mais vagas criadas. O relatório de desemprego, a taxa de desemprego subiu 0,1%, de 3,6% foi para 3,7%, tá? Então teve essa notícia mais positiva para o mercado. Por quê? Todo mundo quer que a economia americana esfrie. Por quê? A economia americana esfriando, criando menos vagas de trabalho, aumentando o desemprego, nós teremos mais rapidamente a inflação caindo, a inflação cedendo, tá? Principalmente a inflação de salários, tá? Mas não é o caso. Porém, o mercado responde hoje com uma queda do dólar, uma queda do DXY, o que surpreendeu bastante, tá? Muitas pessoas, analistas que eu estou inclusive lendo nesse exato momento, ou pelo menos antes de fazer o vídeo. Então isso coloca para mim um ciclo, um estágio de mercado diferente. Nós mudamos. O Fed não pivotou. Ontem o Fed foi muito duro com o mercado, subiu 0,75, deu um comunicado Powell exemplar de quem é rock, de quem é duro com o mercado. Porém o S&P conseguiu segurar as mínimas de ontem e responde positivamente hoje, subindo mais de 1%. Isso coloca aquela tese de que, as notícias atuais são ruins, não são muito boas, tá? Mas o mercado já vai mirando o filme, já vai mirando o futuro, e isso deve marcar um fundo no S&P, no curtíssimo prazo. E é por isso que a gente vai acabar com a Disney lá, dizendo, olha pessoal, está muito próximo do fim das quedas, o mercado americano. Tá? Algo próximo do que aconteceu com a gente em julho, ali pós-pactos benefícios. É isso que eu estou mais ou menos imaginando para esse meio de novembro, Black Friday, etc. Tá? Então é bem importante a gente olhar aqui para o dólar arrefecendo. Tá? Isso alivia bastante os mercados acionários. E aí quando a gente vai, a queda do DXY, que é notória hoje e é forte, tá? É bem forte a queda do DXY hoje, 1,50%. E o S&P está subindo quanto? 1,50%, 1,42%. Para ser exato, tá? Esse sinal aqui, pessoal, traz para mim no S&P, tá? Traz para mim no S&P uma expectativa de manutenção esse ano desse fundo nos 3.500. Que era fundo nosso aqui, inclusive, que eu reporto sempre nas manhãs lá no Morning Call do TC, certo? O que eu acho que a gente deve começar a enxergar, então, no S&P? Mais uma alta, assim como a de hoje, tentando ali pelo menos os 3.822, tá? Gerando no mercado de ação recuperação, mas o mais importante é o fato de que, as notícias negativas já não fazem muito preço para baixo, tá? As positivas, por menor que seja, fazem muito preço para cima. Ou seja, o mercado está leve, tá? Isso eu tendo a crer que, pelo menos no curtíssimo prazo, a gente deve achar no índice S&P, esse fundo deve ter manutenção. Tá, e o S&P deve sobreviver com mais facilidade entre os 3.700, 3.900,
4.000 pontos, podendo até ir aos 4.223, tá? Não é reversão de tendência, pessoal. Não é. É só um estancamento da tendência que é de queda, como vocês podem ver. Deixa eu tirar essa marca d'água aqui. Um estancamento da tendência de queda para o início de uma tendência lateral, tá? Se eu traçar um paralelo com o Ibovespa, colocar aqui o gráfico do Ibov, tá? A gente vai também ter no Ibov esse momento do S&P, onde o Ibov aqui, ele sai dessa tendência de queda, tá? E agora, o S&P para mim tá aqui, ó. Nessa fase ou no mais nesta fase aqui. Tendo mais uma nova mínima possível para ser feita no futuro, tá? Mas uma nova mínima bem próxima da anterior, tá? Então o que eu quero dizer, a gente sai dessa fase de queda para uma fase lateral. É isso que eu imagino para o Ibovespa. Por exemplo, se o Ibovespa, que é o gráfico que está na telinha, romper as máximas aqui, como está tentando romper, tá? Ele tem uma resistência lá logo em cima. Tá? Uma dificuldade muito grande, certo? Em fazer esse rompimento e continuar. Então é isso que é caranguejo, pessoal. Tá? Que eu falo, caranguejo, e é o que eu imagino para o S&P. A única diferença é que o S&P está aqui, ó. Ou aqui, tá? Ou, se você preferir, aqui. Tá? São os dois momentos que o S&P podem estar, na minha opinião. Os dois indicam alta. Um é uma alta que renovou a mínima. O outro a gente não sabe ainda. É uma alta que não está renovando a mínima, está bem longe dela, por sinal. Tá? Então, é nesses momentos que eu acho interessante a gente ir acumulando, tá? Pegar esses preços, no caso da Disney, eu já vou falar sobre ela, próximos de mínima, tá? Do ano. Próximas de mínima do ano, com certeza. Tá? E aí eu comentei sobre a stake, pessoal. Eu deixei uma ordem, eu depositei R$500, que não é quase nada hoje em dólares, né? Mas eu tinha um dinheirinho lá, certo? Ganhei uma ação, porque alguém de vocês clicou em um link anterior da stake e a gente ganha uma ação. Você também pode fazer isso. Todo mundo que indica acaba ganhando uma ação de graça. Eu ganhei a Ambev, então é bem... faz bem peculiar aí pro final do ano, Copa do Mundo. A Ambev vai patrocinar aí muito a minha casa, tá? Mas eu deixei uma ordem pendente na Disney lá em 96,11, uma açãozinha, porque eu tenho por hora na conta lá da stake $126, algo assim, tá? $126 e uns quebradinhos, tá certo, pessoal? É o que eu tenho por lá, tá? Isso, porque eu tô comprando uma Disney, sobrou aqui, tá sobrando $29, é exatamente isso. Tá? Então você pode deixar uma ordem pendente, tá? Super fácil, digita o nome da ação que você quer comprar. Por exemplo, aqui vamos colocar a Apple. Tá? Você digita esse nome, o ticker da Apple, o nome dela, e vai aqui em comprar ações e você pode, tá? Você pode colocar para expirar em até 30 dias ou simplesmente esperar no dia. Tá? Então temos ordens limitadas aqui, o que é interessante, não há custo de corretagem. O que há, pessoal, é o custo que eu já vou colocar para vocês aqui numa outra telinha. Tá? O custo está justamente aqui. Tá? É zero corretagem, mas tem o custo de 1,6 na hora de depósitos e saques. Tá? Então é esse o chance. Se você é holder, você só deposita, né? Não vai sacar, show de bola, é 1,6. Senão, você vai ter aí 3,2 de custo em trades, tá? E aí você faz a comparação, se na Avenue é mais barato ou se na outra corretora gringa é mais barata, certo, pessoal? A Stake é parceira aqui do canal, eu gosto bastante de sempre colocar elas os parceiros para vocês. Bom, a Disney no preço, pessoal, vamos lá. Eu tô com uma ordem aqui nos 96,11, que é pontinho meu, mas os 99,42 também é, tá? Então, se você tá mais otimista que eu, temos aqui, tá? Já o pontinho de suporte interessante, e eu acredito que a Disney, assim como o S&P, vão lateralizar, ou seja, se romper máxima do ano, é momento de vender, tá? Então o alvo é $130,33, 126,44. Se romper mínima, tá? Entre 96,11 e 87,35, hora de comprar. Tá? Então esse é o jogo que eu imagino. Sai de uma tendência de queda, o S&P e a Disney, tá? Para uma tendência lateral. Então a gente vê um rompimento para cima, depois ela volta para baixo, e aí M's e W's. Tá? Por um bom tempo, pessoal, pelo menos por um semestre. Tá? Até que a gente tenha um crescimento econômico sem inflação, corte de juros, e a gente comece a ter tendência de alta.
Tá? Na minha opinião, nós estamos entrando agora no mercado americano nessa fase. Estamos entrando agora no mercado americano nessa fase. O Ibovespa entrou um semestre atrás. Até pelo ciclo monetário está à frente dos Estados Unidos. A gente já subiu os juros antes deles. Tá? Então é esse momento do mercado americano que eu vejo. Pode romper mínima histórica, a mínima do ano? Pode, pessoal, mas por pouco. Tá? Peguem o Ibovespa como exemplo, eu acho que é uma boa. Já vai começar a ter muita disputa entre pessimistas e otimistas. Não é só pessimistas. Assim como em 2020, 2021 20, e começo de 2022, eram só otimistas? Não. Teve só otimistas naquele momento, depois virou para só pessimistas. Aqui no Brasil, o pessimismo foi de julho de 2021 até aproximadamente julho de 2022, um ano. Tá? Agora volta os comprados, mas tem entrave. Os 124 mil do Ibovespa, os 122 ali, vai ter vendedor. Vocês não tenham dúvida disso. Tá? Nessa faixa de preço aqui vai ter vendedor, porque o CDI está alto, a inflação ainda está alta, incertezas com a política. Então tem bons argumentos dos dois lados. Nos Estados Unidos também. Eleição agora, midterms, dificuldade, dívida, a inflação, o petróleo está subindo, conflito geopolítico. Então o mundo não pede tendência de alta. Tá? Mas o mundo já começa a olhar para um fim de tendência de baixa, tá? E começo de lateralização, de bolsa tática, vender resistência, comprar suporte. Tá? É o que faz sentido. O meio do caminho fica empatado. Então, por isso que eu estou interessado aqui, né, em, lógico, trabalhar aqui para depositar cada vez mais dinheiro lá na stake, para começar a construir minhas posições em Disney, tá? Em outros ativos que eu vou trazendo para vocês aos poucos, mas porque eu acredito nesse momento. Então, o preço que eu estou comprando aqui nos 96,11, pessoal, muito provavelmente lá em julho do ano que vem vai estar próximo desse preço, tá? Porque o mercado tende a ficar entre suporte e resistência sem direção, caranguejando, né? Lateralizando. E esse é um momento bom para o holder, porque ele já identifica, principalmente para quem tem afinidade com o gráfico, identifica onde estão as melhores compras. Tá? Não que é para comprar só lá, mas são as melhores. Você compra 2 vezes, compra 3 vezes, 4 vezes, tenta se esforçar para investir mais naqueles pontos específicos, porque começa a ter já um sinal de que, opa, o pior já passou, agora a gente só vai esperar o melhor. Ainda ele não chegou, mas a gente vai esperar. Beleza, pessoal? Essa então é a atualização da stake. Tá? Na descrição também eu deixo para vocês carteiras táticas, se vocês se interessam por esse papo mais trader. Beleza? Um grande abraço. Agora sim, vou finalizando o vídeo para vocês. Vejo vocês no próximo. Tchau, tchau.